No capítulo desta terça-feira, 6 de agosto da novela Alma Gêmea, Hélio conta para Adelaide e Agnes que a Serena se lembrou do assassino da Luna. Ela sabe quem é o homem que matou a Luna. Adelaide e Agnes ficam ansiosos para saber quem foi o assassino. Julian garante a Agnes que eles irão buscar a Serena. Agnes, apreensiva, abraça a mãe. E Adelaide fica pensativa, pois ela já imagina quem seja. Guto pede para Xavier ferramentas para ele serrar a janela e fugir da cadeia. E é também para ele chamar o Rafael, porque ele está disposto a falar. Terezinha diz para Olivia que não é normal ter catapora na idade dela. Olivia pergunta se ela está chamando ela de velha. Terezinha diz que catapora é doença de criança e dá um buquê de rosas para Olivia. Olivia, que não gosta da falsidade de Terezinha, pede para que ela a visite outra hora, porque ela está cansada. Terezinha diz que então ela volta outra hora. Roberval conta para Dalila que ele está preocupado, porque o delegado apareceu na barbearia e começou a fazer um monte de perguntas sobre a vida dele. Dalila pergunta se ele fez alguma coisa errada. Não que eu saiba. Dalila diz para Roberval que se o delegado fez perguntas para ele, é porque ele está desconfiado de alguma coisa. Seja sincero, se fez algo de errado, nós poderemos falar com seu Abílio, ele é advogado. Roberval jura que não fez nada. E Dalila diz que se ele aprontou alguma coisa, ele vai se ver com ela. Romeu aparece em Roseral e pergunta para o delegado se ele tem alguma novidade sobre a investigação do parente dele. O delegado diz que acha que sabe onde ele foi parar. O senhor tem certeza que ele é o homem que eu estou procurando? Eu tenho motivos para acreditar que é ele, Roberval da Silva. E agora que o senhor tem a informação, o que pretende fazer? Romeu diz que ainda não está muito convencido e que vai continuar investigando. Agnes entra no quarto de Ciro e pergunta se ele tem condições de ir até a sala, porque ele precisa ouvir o que a Serena tem para dizer. Ciro fica curioso e pergunta o que houve. Agnes conta que Serena se lembrou do homem que matou a Luna. Ciro pergunta para Agnes se ela acredita nessa regressão da Serena como Luna. Agnes diz que acredita sim. A Serena já deu provas para ela que existe outra vida. E ela acredita que essa possa ser uma pista importante. Ciro diz que precisa saber de tudo, porque se for quem ele está pensando, eles terão que proteger a Serena. Xavier procura Rafael a mando de Guto e diz que ele tem uma proposta para fazer para ele. O que esse crápula quer? Xavier diz que Guto pretende vender uma informação. Rafael, como é cabeça dura, diz que ele não negocia com bandido e pede para Xavier ir embora. Xavier pede para que ele escute o que ele tem para dizer, porque o Guto está disposto a contar o que sabe a troco de dinheiro. Rafael pergunta qual é o assunto. Xavier, como não é besta nem nada, diz que ele só saberá pagando. Eu só vou pagar se a informação valer a pena, embora eu não suporte a ideia de negociar com um sujeito como ele. Eu vou. Se ele tem algo para me contar, eu devo ouvir. Serena chega na casa de Agnes aflita. E Agnes pede para ela dizer o que foi que ela lembrou. Serena diz que agora ela sabe quem foi que atirou na Luna. Ivan fofoca para Cristina que ele viu o Xavier, amigo do Guto, saindo da estufa. Débora diz para Cristina que coisa boa não deve ser. Ivan, sempre querendo dar uma de herói, pergunta para Cristina se ela quer que ele dê um jeito no Xavier. É claro, aquele atrevido. Débora manda Cristina não fazer besteira, porque se o Xavier veio procurar o Rafael foi porque o Guto mandou. Cristina pede conselhos à mãe. Débora manda Cristina ir falar com o Guto para impedir que ele fale com o Rafael. Terezinha conta para Raul que ela visitou a Olivia e ela está mesmo com catapora. Isso não pode ser, porque ela já teve catapora. Essa história está muito estranha. Eu mesmo vou vê-la. Terezinha pergunta se ele não tem medo de pegar catapora. Raul diz que se a Olivia estiver com catapora, ele vai aprender a latir. Nesse caso, então, é melhor começar a fazer au-au. Raul olha de cara feia para Terezinha. Serena conta para Agnes que ela já viu várias vezes no espelho a imagem da Luna, levando um tiro, e quando ela a via, ela sentia uma dor na marca de nascença dela.
Ciro pergunta para Serena o que foi que ela viu na sessão de regressão. Serena, chorando, diz que quando se lembrou do assassino da Luna, ela se sentiu suja, porque ela já teve nos braços dele. Agnes, sem entender nada, pergunta: como assim? Adelaide se toca do que Serena falou e diz que agora ela também começa a entender. Serena explica para todos que a Luna mostrou para ela no espelho quem era o assassino dela. Aí ela soube que o homem que beijou ela foi o homem que matou a Luna. Por isso ela sentia medo quando ele chegava perto dela. Hélio defende Serena, dizendo que ele foi testemunha, porque várias vezes ele viu como ela se sentia mal quando chegava perto daquele homem. Serena afirma para Agnes que o Guto matou a Luna. Agnes, coitada, sofre por ter que lembrar da morte da filha, e Adelaide fica em choque ao saber que o ex de Cristina matou a Luna. Serena desmaia com a lembrança da morte de Luna. Agnes abraça Serena, a chamando de filha, pedindo pelo amor de Deus para ela acordar, para ela não ir embora outra vez. Débora manda Cristina fingir para o Rafael que amanhã cedo ela tem um compromisso. Cristina sorri pensando que está por cima da carne seca. Felipe pensa em Kátia e em Mirella, colocando na balança quem é melhor delas. Depois Felipe procura Mirella no restaurante, dizendo que passou o dia pensando, e ele chegou na conclusão que ele deve desculpas para ela. Mirella fica feliz pelo amado ter assumido que errou, e Felipe pede perdão para ela, se declarando dizendo que ela é o único amor da vida dele, e ele não vai deixar que ninguém fique entre eles, nem a Kátia. Mirella fica com os olhos brilhando olhando para Felipe. Raul invade a casa de Olivia escondido. Carlito vê o pai e, coitado, corre para abraçá-lo, mas Raul, que não tem amor pelos filhos, faz cara feia e diz para Carlito que ele soube que a mãe dele está doente. Carlito diz que Olivia está lá em cima, de cama. Raul pergunta se a Olivia está doente mesmo. Carlito diz para o pai que ele não sabe porque ele não está podendo entrar no quarto. Raul diz que irá subir para falar com ela. Olivia grita perguntando para Carlito quem é, e ele acaba gritando que é o pai dele. Ela manda dizer que está doente. Raul entra no quarto e diz para Olivia que ele veio ver como ela estava. Olivia pergunta como ele soube que ela estava doente. O oficial de justiça fugiu apavorado quando te viu doente, e eu fiquei tão triste porque eu ia marcar a audiência de conciliação. Eu tenho certeza que o juiz irá te convencer a me aceitar de volta, porque o que eu mais quero é voltar e refazer a nossa família. Olivia se revolta e diz na cara de Raul que ela nunca irá voltar para ele. Raul, com a maior cara cínica, pede para ela não ficar nervosa, porque pode ser pior para a enfermidade dela. Olivia finge que não está passando bem. Raul pergunta para Olivia quem está tomando conta do restaurante, e a ingênua acaba dizendo que Mirella está tomando conta junto com Vitório. Raul, que é muito esperto, nota que é um excelente motivo para dizer para o juiz que a Olivia está colocando a filha deles para trabalhar. Bernardo pressiona Crispim para que Mirna case logo, porque senão ela pode ficar falada ou acontecer coisa pior. Inocentemente, Crispim diz que o Jorge não irá fazer nada com a Mirna, porque ele é amigo dele. Mirna diz para Crispim que ela pensa a mesma coisa que o tio Bernardo pensa. Se ele é um bom irmão para ela, irá ajudá-la. Bernardo manda Crispim falar com o Jorge, porque se ele tiver boas intenções, há de pedir a Mirna em casamento. Rafael coloca Cristina contra a parede e pergunta para ela que se ela fez algo de errado, ela terá agora a chance de contar a verdade. Agnes diz para todos que agora eles têm que denunciar o Guto. Ele terá que pagar pela morte da Luna. Julian diz que é contra ela fazer isso. Serena fica surpresa quando Julian diz que é contra elas denunciarem o Guto. O quê? Agora que eu tenho a revelação que há anos eu espero e não quer que eu faça nada? Pois saiba que eu vou denunciar esse homem à polícia. Julian diz que ela não pode, e Ciro diz que já entendeu. O que a Serena teve foi uma lembrança de uma vida passada, e Julian termina dizendo que foi por meio de regressão, feita por hipnose. Adelaide diz que é verdade, isso não tem valor legal como prova. Agnes questiona, dizendo que se o Guto for interrogado adequadamente, ele confessará.
A polícia jamais aceitará uma denúncia feita com base em recordações de vidas passadas. Não, mas a Serena lembrou, todos nós sabemos. Dona Agnes, a senhora mesma, se recusava a acreditar. E Adelaide lembra a Agnes que ela só passou a acreditar quando a Serena se lembrou de um segredo entre ela e a Luna. Agnes concorda que a polícia não compreenda, mas diz que o Rafael precisa saber. Ciro pede para que ninguém fale nada, porque o Rafael pode estragar tudo se souber agora. Serena fica sem entender nada e pergunta por que o Rafael irá estragar tudo. Ciro levanta a questão de como o assassino sabia que a Luna estaria usando joias tão valiosas naquela noite. Esse assalto pode ter sido encomendado. Não, era a estreia de um balé, uma noite de gala. O bandido pode ter ido lá para assaltar outra pessoa e gostou das joias da Luna e a roubou. Ciro diz que a apresentação foi em São Paulo e pergunta se ela não acha coincidência demais o homem que matou a filha dela morar em Roseral. Eles precisam agir com cautela e não contar a ninguém o que sabem, que a Serena se lembrou do assassino da Luna. Cristina diz para Rafael que ela não está entendendo por que ele está perguntando isso. Eu estou fazendo essa pergunta por mim, por você e por essa criança que vai nascer. Por acaso você me esconde alguma coisa? Cristina mente mais uma vez e diz que não. Ela não fez nada de errado que mereça a pergunta que ele fez. Ela se aproxima de Rafael e diz que logo eles irão se casar, e as dúvidas acabarão. Rafael fica um gelo novamente ao lado de Cristina. Eduardo tenta beijar Vera, mas ela diz que eles não podem fazer isso lá com a esposa dele no quarto ao lado. Eduardo diz que Alexandra já não é esposa dele há muito tempo, só no papel. Vera acaba aceitando o beijo de Eduardo e Alexandra vê os dois e sofre. Roberval, com medo das perguntas do delegado, pergunta para Dalila se acontecer alguma coisa de ruim com ele, se ela vai ficar ao lado dele. Dalila diz que ele ficou ao lado dela quando ela mais precisava. Ela não irá esquecer disso e também ficará ao lado dele. Roberval diz que fica feliz ao ouvir ela falando assim. Dalila diz que amanhã cedo eles irão procurar o delegado para saber o que ele quer realmente. Hélio diz para Sabina que ele gosta de ficar perto dela. Ele ainda não está entendendo esse sentimento. Sabina ia beijar Hélio quando Julian aparece e atrapalha os dois, pedindo para Sabina para eles irem embora. Serena conta para Hélio que Julian quis deixar ele e a Sabina sozinhos e pergunta se ele está gostando da Sabina. Hélio sorri e diz para Serena não fazer perguntas para ele, que nem ele mesmo sabe responder, e sai do quarto. Quando Hélio sai do quarto, Serena diz que quer que ele seja muito feliz. Agnes pergunta para Adelaide como a Serena, com maneiras tão selvagens, pode ter a alma da Luna. Você se espantou quando ela disse que gostava de comer os ossos do frango. É que a minha Luna era um primor de delicadeza. Adelaide tenta explicar para Agnes que a Serena foi criada por um povo com hábitos diferentes, que acham que comer assim é normal. Tudo isso é apenas casca. O que vale é o que temos dentro de nós. E ela já deu tantas provas que é a Luna. Eu sei que ela é a Luna sem ser a Luna. Adelaide diz que o brilho da alma que é o mesmo. Cristina pede um beijo para Rafael antes que ele vá dormir, mas ele novamente dá um beijo no rosto dela. Débora fica sem graça com essa atitude do Rafael, e Cristina, toda desconfiada, diz para a mãe que é sempre assim, que o Rafael beija ela no rosto. Débora pede para a filha ter calma, porque depois que eles se casarem, eles dormirão na mesma cama, e é inevitável que com o calor dos corpos surge uma paixão. É o que eu espero, mamãe. Cristina pede para Ivan para que o Rafael se atrase na hora que for visitar o Guto, porque ela quer ir primeiro que ele. Ivan pergunta para Cristina o que ela quer que ele faça. Ela dá uma ideia de mandar ele dizer que o carro está com algum probleminha, algo que possa demorar um pouco. Ivan diz que vai falar que o pneu está furado. Cristina gosta da ideia dele e diz que ela saberá ser grata por tudo que ele faz por ela. Cristina dá um beijo no rosto de Ivan e ele fica caidinho por ela. Débora aparece no ateliê de Luna para atormentar Rafael e, com a cara mais lambida do mundo, diz para Rafael: "Você está aí?" Rafael, com cara de bravo, pergunta o que ela deseja. Débora mente dizendo que ela pensou que ele tivesse ido dormir e tivesse esquecido a luz acesa, e dá boa noite para ele.
Rafael, cansado das perseguições de Débora, manda ela parar de vigiar ele. Débora faz cara de surpresa. E Rafael diz que ele sabe muito bem que ela foi até lá para ver o que ele estava fazendo. Ela sabe cada passo dele. De agora em diante, ele a proíbe de ficar atrás dele. Débora engole seco a afronta de Rafael e pede para que ele a perdoe. Rafael manda ela sair porque ele quer ficar só. Débora, com raiva, diz que um dia ela acaba com aquele ateliê. Olivia guarda o dinheiro do restaurante na caixa, mesmo Vitório sendo contra, mandando ela guardar no banco. E Carlito vê tudo. Kátia observa Mirella e Felipe namorando e fica com a consciência pesada por ter que fazer mal para eles. Cristina percebe que Agnes está guardando um segredo e diz que ela precisa saber o que é. Ivan fura o pneu do carro de Rafael e sai no outro carro para ir buscar Cristina. Cristina pergunta para a empregada se ela sabe se a Agnes recebeu visita ontem. A empregada diz que sim e acaba contando que Serena e Hélio foram lá. E eles falaram sobre a morte da filha de Agnes e sobre Pista. Cristina fica preocupada e a empregada pergunta se ela falou algo de errado. Cristina diz que não e disfarça.